Olá, bem-vindos ao canal Estudos em FIIs. Estamos aqui para gravar mais um relatório da Sparta, né, relativo ao fundo CDI 11 da Sparta, relatório de dezembro. Esse relatório também faz uma retrospectiva com relação ao ano de 2023, como é que foi o ano de 2023 para o fundo, beleza? Eu vou fechar a tela aqui porque essa é a imagem do comparativo do transatlântico com a lancha, né? Então, isso tem um certo sentido na medida que eu coloquei isso, comparando, levando em conta que a gente tem alguns fundos, por exemplo, um fundo que seria um transatlântico, um fundo de um patrimonial bastante relevante, mas que ele trabalha com uma gestão um pouquinho diferente, trabalha fazendo predominantemente pegando, comprando a debênture ou originando nessa debênture e fazendo o carrego, né, até o prazo final da debênture, até o vencimento da própria debênture, né, ou recebendo os cupons de juros, né, relativos aos semestres, aos anos, onde é pago, mas esse fundo ele carrega a debênture predominantemente até o final, entrega esse carrego total para o cotista, né, isso é uma forma de trabalhar. Já o fundo, normalmente esses fundos trabalham até com uma duration um pouquinho mais para longa, para capturar ganhos de duration também. Logicamente, a duration, uma duration longa, ela traz alguns benefícios interessantes, né? Relativo até você proporcionar um desempenho melhor para o cotista, né? Mas o fundo da Sparta, o CDI, ele trabalha com uma lógica um pouquinho diferente. Ele é um fundo que nasceu naquele momento do estresse e crédito, do evento Light, evento Americanas, fevereiro. Então, o fundo nasceu com um propósito específico de capturar boas oportunidades no mercado. A gente vai ver aqui na retrospectiva quais foram, né? E fazer gestão ativa sobre essas oportunidades, entregando um bom resultado para o cotista. Então, esse fundo trabalha muito forte essa vertente de gestão ativa. É um fundo com uma duration mais curta, é um fundo bastante diversificado, né? E apesar de ele ter um hedge total para CDI, ele trabalha justamente com essa vertente de uma gestão ativa bastante forte, né? Então, vou fechar a tela, a gente vai ver essa retrospectiva do ano aqui. Bom, começando aqui pelos fatores, já vimos quais são os fatores principais desse fundo aqui. Agora vamos olhar sempre o balanço de caixa, aqui o geral do fundo, o que mudou do mês passado para esse mês aqui. É muito importante estarmos acompanhando isso. Então, no mês anterior, o fundo praticamente manteve o mesmo nível de reservas que ele tinha do mês de novembro para o mês de dezembro. A cota patrimonial se valorizou um pouco mais e o fundo fez algumas operações, algumas compras e vendas, com as quais ele conseguiu melhorar o carrego da carteira, né, de CDI mais 1,5 para CDI mais 1,9. O spread também subiu um pouco junto, o spread de crédito aqui. Vamos ver quais foram essas ações. Então, o fundo nos pagou, né, nesse fechamento aqui de mês, ele pagou um equivalente aí a 120% CDI, 1,13 reais por cota, né, um dividend yield de 17%. Na parte de rentabilidade, a gente vai tratar com bastante detalhe. Então, resumo do gestor, né? Estratégia de alocação. Ele vai falar aqui das debêntures que ele comprou e vendeu. Vamos ver isso com detalhe na parte de gestão de carteira, ok? E aqui, na parte das mudanças, ele fala da mudança do carrego, que ele conseguiu melhorar o carrego, já vimos também. Conta um pouquinho do histórico do fundo, basicamente o que nós conversamos na abertura do fundo. O que o fundo quer dizer? Que vale lembrar que a volatilidade nas mãos de especialistas vira oportunidade. Sim, o fundo tem razão nisso, porque ele conseguiu traduzir essa volatilidade em ganho de capital e diretamente em resultado para os cotistas também. Bom, isso foi lá no início do fundo, né? De fevereiro, aquele março, estresse e crédito da Americanas. Então, o fundo fez essa operação. Basicamente, o fundo comprou debêntures com um nível de confiabilidade bastante grande, com bastante segurança, debêntures boas no mercado, uma debênture 3As, né? E essas debêntures estavam com um spread de crédito descasado com a realidade, um spread de crédito muito alto. Então o fundo adquiriu essas debêntures, fez ganho de capital. Em junho, o que ele percebeu? Né? Em junho ele percebeu que taticamente era interessante ele fazer aquisição de ativos não incentivados com spread acima da média histórica, né? Então o fundo assim o fez no mês de junho, utilizando o quê? Utilizando a alavanca, na verdade a alavancagem que é possível, é uma ferramenta possível porque está no regulamento desse fundo. Então o fundo conseguiu alavancar e trazer ganhos para os cotistas nesse período de junho. Foi um período interessante de alocação em debêntures não incentivadas de alto spread, com spread acima da média histórica, né? E no segundo semestre ele fez uma operação bastante parecida com o que a gente viu no relatório do juro, que ele pegou os ativos de crédito intermediário, que ainda estavam com o spread deslocado, né? Ou seja, é um ativo de qualidade com o spread não casado com a realidade. Então ele comprou e ele fez esses ganhos de compressão de spread nesses ativos também.
o que se traduziram, na verdade, no resultado do fundo aí, ao final de tudo isso, que a gente vai ver uma rentabilidade de 19,7% ou 7,7% acima do CDI. Então, esse foi o fechamento geral que a gente percebe aqui no fundo. Seguimos então para as modificações da carteira do fundo, né? Como é que foram as modificações que foram feitas esse mês? Olha só, o que o fundo fez para melhorar o spread da carteira? Ele comprou basicamente essa debênture Kazan, debênture de saneamento, né? Com spread de 4,2, um spread bastante interessante, né? Em relação à média da carteira do fundo. Isso foi 3,1% do PL. Ele comprou também mais essa debênture de saneamento aqui, Rio Saneamento, com spread de crédito de 1,9, superior ao spread que ele tinha na carteira anteriormente. E ele se desfez um pouco dessa posição do CLI, que é uma posição em portos, né? Ele eliminou parte dessa posição para gerar justamente recurso e comprar essas duas aqui que nós anunciamos aqui nessa tabela. Bom, basicamente com isso, ele conseguiu melhorar o carrego da carteira do fundo. Setorialmente, né, o fundo praticamente conseguiu alocar tudo que ele tinha em caixa da terceira emissão. Então, veja, a barrinha cinza é do caixa, né? Em outubro tinha 25% ainda, novembro tinha 9%, e agora só tem 5% de caixa. Então, ele foi alocando, foi comprando debêntures, né? Foi construindo novas posições. A gente percebe de mais relevante aqui realmente é um aumento na posição saneamento. Então, saneamento agora passou para segundo lugar. A gente tem geração de energia, saneamento, em terceiro, logística, né? Esse ficou a distribuição setorial do fundo, extremamente diversificado. Com relação a ratings, não tivemos grandes alterações, né? O rating médio da carteira está sendo um rating bastante interessante também, é um dos mais altos entre os free infras, né? Esse fundo aqui, ele realmente tem uma particularidade de ter algumas debêntures que são até exclusivas dele, que não tem duplicidade no mercado de FII infras. Bom, em tendo visto a carteira do fundo, vamos falar um pouco sobre rendimento e rentabilidade. Então, o fundo anunciou esses R$ 1,13, que é equivalente a 120% CDI, né, basicamente, para o mês de dezembro. No fechamento do ano, ele conseguiu pagar R$ 14, o equivalente a um yield de 17,1% ou 155% do CDI. E o fundo fala que ele espera seguir distribuindo, no mínimo, né, para o primeiro semestre de 2024, 110% do CDI. Lembrando que esse valor é líquido, né, isento totalmente de impostos. Né? Se fizer o gross up no valor aí de 110% líquido do CDI, a gente vai chegar realmente a valores bastante atrativos, né? Tendo em vista que não precisa pagar os 22,5% de imposto. Vale a pena salientar aqui nessa retrospectiva que o fundo faz, a gente percebe claramente os períodos aqui, onde o fundo usou primeiro aquela alavanca de capital, de captura de spread de crédito, né? Então o fundo usou bastante bem, né, essa alavanca de comprar debêntures de boa qualidade com spread de crédito elevado, nesse período aqui de fevereiro, março e abril, e o fundo foi vendendo essas debêntures, fazendo captura por compressão de spread. Na sequência, em junho, né, o fundo do Celata, que comprou debêntures não incentivadas com bom spread, também negociou e agregou valor ao portfólio com essas debêntures aí. E ao final do ano, ele está seguindo aí, no segundo semestre, uma estratégia bastante similar à debênture do juro, de continuar fazendo uma captura de spread, só que, entretanto, não nas AAA. Ele está capturando em nível de risco médio, debêntures em nível médio de risco, porque ele percebeu que ainda havia descolamento de spread em relação à realidade, em relação à média. Né? Então, o fundo usou essas alavancas, de fato, para trazer aí para os cotistas um ganho de capital excepcional nesse período de fevereiro a agosto, né, setembro até. E depois disso ele estabilizou, né, bastante próximo da faixa de carrego dele, entregando aí níveis de rentabilidade percentuais em relação ao CDI também bastante interessantes. No fechamento do ano, a gente percebe esse gráfico aqui, que seria um equivalente a 178% do CDI, logicamente muito puxado por esse primeiro semestre. Agora, como gestor bem no Celata, a tendência é que os pagamentos fiquem próximos ao carrego do fundo, e logicamente, se o fundo fizer alguma ferramenta de gestão ativa, ele poderá capturar ganhos para retransmitir aos cotistas. Aqui no DRE, na atribuição simplificada de performance, no gráfico a gente percebe de forma mais fácil, né, como foi o desempenho do fundo desde o início. Então o fundo pegou basicamente a base dele, SDI, ou seja, o fundo tem swap de indicador, ele é comprado no CDI, né? Para quem trabalha com opções, quem conhece de opções, a gente está falando seria o equivalente a gente fazer um call de CDI, né? Nesse caso aqui, ou seja, o fundo trocou a parte do juro da carteira dele, a composição, exposição à curva, os juros reais,
por um valor fixo do CDI, né? E ele tem um prêmio de estabilidade por isso, mas logicamente se ele vai acabar perdendo se a curva de juros estiver jogando muito a favor, né? Então tem os prós e contras do mecanismo de hedge. Mas no final de tudo, né, o mecanismo de hedge tem funcionado bem, o fundo conseguiu fazer uma gestão ativa, então ele tem um mecanismo de hedge que garante que ele vai cumprir, por exemplo, a parcela do CDI, o equivalente do CDI, né? Mas ele agrega isso às ferramentas de gestão ativa, que são o quê? Carrego e marcação a mercado. Então, são os fatores que a gente discutiu aqui nesse vídeo, né, com bastante detalhe. Então, o fundo trabalha muito com ferramenta com pressão de spread, ou seja, ele compra um spread mais alto e ele acaba vendendo isso aí com um spread menor, com um preço mais atrativo, né? Acaba negociando, fazendo essa captura de ganho real para o fundo, consequentemente para o cotista. Então, essas duas ferramentas, carrego e marcação, a gente percebe na DRE que foram os mais predominantes para o fundo fazer essa captura de ganho e estar entregando um valor percentualmente bastante acima do CDI, né? Logicamente, o fundo deixa claro que isso não deve se repetir nos próximos meses, tanto é que nesse mês o fundo ficou levemente acima do CDI, né? Mas não ficou com aquela distância enorme que a gente viu aqui no primeiro semestre, né? Isso está bem explicado para nós aqui no relatório. Então, galera, o vídeo de hoje era isso, né? Vídeo mais curto aí que o normal. Era basicamente para a gente passar esse fechamento do ano do CDI, né? Como é que foi o rendimento, expectativa para o próximo ano. A gente percebe o fundo continuando trabalhando com essa gestão ativa. Vocês viram eles comprando essas debêntures aí de saneamento com um spread interessante, com um spread mais alto, melhorando o carrego médio do fundo, né? Então, no meu entendimento, esse fundo tem uma ótica de bastante trabalho, uma gestão ativa muito forte, né? Agora é um fundo que ainda tem um porte pequeno, até intermediário, vocês viram, um fundo que tem poucos cotistas, né? Então, eu entendo, no meu entendimento, à medida que esse fundo continue entregando bom resultado e que ele seja bem precificado no mercado, o caminho natural para esse fundo seja uma emissão, justamente para ele poder aumentar de tamanho, como o juro fez, né? Com isso, capturar mais oportunidades boas, né? Para rentabilizar mais para os cotistas. Então, o vídeo de hoje era isso, pessoal. Um grande abraço a todos aí, fiquem com Deus.